Bom dia, professor. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Carvalho Beijing de Mello. Eu estou aqui com o Lucas Ribeiro da Silva. A gente vai apresentar o artigo Causality Based Big Data Analysis of Information Cascade in Communication Networks, né? Que é um trabalho, né? Um algoritmo que propõe uma nova abordagem para a gente analisar como é que as decisões de usuários em uma rede a gente pode gerar, né, cascatas de informações, como chama o artigo, usando causalidade e Big Data. O que seria, né, essa cascata de informação? Né? Uma cascata de informação ela ocorre, né, quando um agente ou um usuário deixa de usar as próprias informações e passa a seguir decisões de outros usuários, né? O famoso efeito manada. Esse comportamento ele é muito comum em compras online, né? Esse é o exemplo que a gente pegou aqui do artigo, né, na avaliação de produtos, né? Também em notícias, em redes sociais, né? As famosas fake news. E então esse fenômeno ele pode levar tanto a uma cascata positiva quanto a uma cascata negativa. Né, dando uma resumida, né, basicamente basta que alguns usuários anteriores tomem uma decisão e os próximos usuários começariam a copiar essa mesma decisão sem, né, checar propriamente ditas informações. Então, né, para continuar situando a gente aqui, a gente pegou uma imagem do slide do senhor, né, no modelo OSI, né, que dentre as 7 camadas aqui a gente está na última delas, né, que seria a camada de aplicação, que é onde ocorreria, né, onde ocorre, na verdade, a interação direta entre o usuário e a rede. Tá? E aqui a gente consegue observar, né, como que as pessoas tomam decisões quando recebem informações, né, entender essas cascatas, por que que elas nos ajudam a enxergar como que informações se espalham, como o comportamento dos usuários influencia toda a rede, né. E além disso, esse entendimento, né, é essencial para mitigar o impacto das informações erradas, né, as fake news ou até as propagandas mal intencionadas. Bom, então como é que a gente pode prever o comportamento da rede, né? Então, antes o comportamento ele era modelado usando redes Bayesianas ou cadeias de Markov, né, que eram métodos que funcionavam bem quando as redes eram menores, né, poucas variáveis influenciavam na decisão, né? Mas hoje em dia, né, com um grande volume de dados, né, vários fatores atuando ao mesmo tempo, esses modelos ficam um pouco limitados. Então, eles até conseguem prever o que vai acontecer, mas eles não conseguem explicar o porquê que aconteceu, tá? Então, isso motivou, né, os autores a fazerem uma abordagem baseada em causalidade, né, que consegue analisar múltiplos fatores ali, né, mostrar claramente suas relações de causa e efeito. E para isso surge uma nova abordagem baseada em causalidade proposta pelos autores, o Causality Based Big Data Analysis. A proposta, né, do artigo, então, é introduzir, né, esse novo método, o Causality Based Big Data Analysis, que diferente dos modelos tradicionais, que só observam correlações, né, esse método ele identifica causa e efeito entre os fatores que influenciam a decisão dos usuários na rede. Né? Então ele analisa ali, né, elementos como a presença de agentes falsos, efeitos de bem-estar, né, como por exemplo descontos, e o impacto dessas informações confiáveis ou não confiáveis. Né? Então, a partir desses fatores, o modelo constrói grafos chamados de grafos direcionados a cíclicos, que mostram ali claramente quem influencia ali no processo de tomar decisão. Né? Então, a grande vantagem é que esse algoritmo ele não só prevê se a cascata vai acontecer, mas também explica por que ela acontece, mostrando quais fatores ali tiveram mais peso e como que eles se interconectam. Né? Então, no final, os autores eles também demonstram que esse método é mais eficiente que os modelos existentes, né? Que ele converge mais rápido, oferece uma explicação mais clara sobre o comportamento da rede, mas isso o Lucas vai falar e vai demonstrar ali um pouco mais para frente da apresentação. Nesse slide, né, a gente mostra como o artigo ele modela o comportamento de cada agente na rede usando algumas variáveis, né? A primeira variável AI, que é a ação do agente I, né? E essa ação ela pode ser Y quando ele decide confiar na informação ou N quando ele decide não confiar. Né? Então, se a informação é verdadeira, ela pode ser boa ou ruim, né? G, boa, e B, né, para ruim. Para tomar essa decisão, ele reúne, né, sua própria informação ali representada por PI, né? Essa informação ela pode ter uma qualidade alta ou uma qualidade baixa, e o artigo representa a qualidade dessa informação, né, como o parâmetro P, né? Então, quanto maior ali o valor de P, mais confiável é a informação dele. Tá? Além da sua própria informação, o agente ele observa também o que os outros fizeram anteriormente, né? Então, isso é representado por OI, né, que é a observação das ações dos agentes anteriores, e esse conjunto ali de observações ele forma o histórico HN aí, que a gente está falando. Tá? Que ele reúne ali né, todas as informações que a gente já viu antes de tomar a decisão. E além disso, né, existem fatores externos também que podem influenciar a decisão. Esses fatores são representados por WJ, que podem ser, né, aqueles agentes falsos, aqueles efeitos de bem-estar, né, que eu falei, como os descontos, por exemplo. Né, se a informação é confiável ou não confiável, enfim.
né, e o conjunto de todos esses fatores é chamado de QI. Então, em resumo, né, o agente decide usando, né, sua informação pessoal, o que ele observou da rede e as influências externas. Tá? Então, agora que a gente já viu as variáveis, né, a gente vai ver como é que ocorre a tomada de decisão do agente. Né? A decisão do enésimo agente ali é baseada em três coisas, basicamente, né? A informação pessoal dele, representado por PN, o que ele observou dos agentes anteriores, né, que é o histórico H de N-1, e o conjunto de influências externas, que é o QN. Tá? Então, a partir desses elementos, o modelo calcula um valor chamado gama N. Né? Esse gama N ali, ele é a probabilidade que a informação seja negativa, né? Seja ruim, né? Ou seja, é a crença, né, que o agente tem que a informação não é confiável. Tá? E com esse valor, o agente ele segue uma regra de decisão bem simples. Né? Então, aquele ali, AN ali embaixo, se o gama N, né, for maior que 50%, então ele não confia e a ação dele é N, né, não confiar. Se gama N for menor que 650%, desculpa, ele confia e a ação dele é confiar, né, e não confiar. Se gama N der exatamente 0,5, né, que é 50%, ele não consegue decidir com base no histórico, então ele volta para usar suas próprias informações PN, né, e toma a partir dela a decisão. Então, esse mecanismo aí é o que permite modelar o fenômeno de cascata de informação, né? Quando o histórico dos agentes anteriores aí pesa mais do que a informação pessoal da gente. Tá? E ele passa a seguir, né, os outros, ignorando a sua própria opinião. Bom, uma vez que nós modelamos as decisões dos agentes, nós vamos juntar essas decisões numa matriz V de tamanho n por q, onde n é o número de linhas dessa matriz e q é o número de fatores que influenciam a decisão do agente. E a gente quer encontrar um grafo direcionado a cíclico que vai representar a causalidade da nossa rede bayesiana para explicar esses dados. Para isso, a gente vai querer obter uma matriz de adjacência W de tamanho Q por Q, que vai explicar quanto cada fator W influencia cada fator W por meio dessa matriz. E para isso, a gente quer também encontrar uma matriz que ela seja o mais esparsa possível a fim de diminuir a complexidade do modelo. Para isso, a gente vai aplicar a normalização laço, e aí a gente vai ter uma função de minimização que vai priorizar a explicabilidade do modelo e a minimização da complexidade do modelo. Entretanto, surge um novo problema no nosso algoritmo de otimização, que é o seguinte: encontrar um grafo direcionado a cíclico é um problema combinatorialmente muito complicado. Para isso, a gente vai substituir essa função de restrição de grafo acíclico por uma outra que vai dizer a mesma coisa de maneira diferente, que é o seguinte: o traço de Euler elevado ao produto de Hadamard da matriz de adjacência menos Q tem que ser igual a zero. O que isso significa? Primeiro, o produto de Hadamard de uma matriz é nada mais nada menos que todos os elementos dessa matriz multiplicado por ele mesmo. Então, isso não é o produto de matriz. E o traço da matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. Como a gente está usando O elevado a A, o O elevado a A, por série de Taylor, ele é A mais, perdão, identidade mais A ao quadrado sobre 2 fatorial, mais A elevado a 3 sobre 3 fatorial, etc. E isso vai até o infinito. Enfim, na matriz de adjacência, a diagonal principal ela indica a presença de ciclos. Em A elevado a 2, vai indicar quantos caminhos de tamanho 2 eu vou demorar para ter ciclo. Para A elevado a 3, quantos caminhos de tamanho 3. Já A elevado a N, quantos caminhos de tamanho N. Se todos esses forem zero, vai sobrar somente a nossa matriz de identidade. A matriz de identidade ela vai ter o traço igual aqui, que é o número de elementos da nossa matriz. Se a gente consegue igualar isso a zero, significa que a gente tem um grafo acíclico. E aí, quando a gente conseguir modelar essa restrição, no caso, a gente usa o produto de Hadamard para ela ficar mais suavizada para o nosso método Lagrangiano aumentado, que usa o gradiente. E quando a gente conseguir resolver esse algoritmo, a gente vai ter nossa rede bayesiana que explica melhor os dados. E aí, os fatores considerados pelos autores do artigo foram os agentes falsos positivos e os agentes falsos negativos, que vão ser tipos de agentes que vão consistentemente reportar uma ação preferida deles, independente das ações dos outros usuários. Efeitos bem-estar, são situações onde se oferecem descontos aos compradores. O conhecimento prévio confiável e não confiável. O conhecimento prévio confiável seria aquele conhecimento que você obtém de amigos, de família, etc. E menos confiáveis é aqueles que você obtém através da mídia e propaganda. A cascata de informação é quando o agente opta por ignorar seu próprio conhecimento em função do conhecimento das decisões tomadas pelos antecessores, e a interferência seria um efeito de ruído que é comparável ao ruído do canal. Então, os resultados desse algoritmo que os autores implementaram foi observar que
o conhecimento prévio confiável, ele é o principal elemento que demonstra resistência à cascata de informação e também reduz os efeitos do efeito bem-estar. Enquanto agentes falsos e agentes falsos, tanto negativos quanto positivos, influenciam positivamente no efeito do bem-estar. Então, aí, no caso, tem uma matriz de adjacência aí mostrando quanto cada elemento WI influencia cada elemento WJ. E aí, no gráfico, a gente pode ver ali na linha mais à direita que a maioria dos elementos influenciam positivamente a cascata de informação, com exceção do conhecimento prévio, e que, além disso, esses elementos eles comunicam entre si, como o caso, quanto mais vermelho, mais influencia, e quanto mais azul, menos influencia. E aqui, para a gente observar a formação da cascata negativa, a gente consegue perceber pelos resultados que o conhecimento prévio não confiável é o principal fator gerador de cascata de formação negativa, enquanto isso, o efeito que menos causa essas cascatas são os efeitos de bem-estar, e entre eles nós vamos ter os efeitos dos agentes positivos, dos agentes negativos, e a interferência que tem um efeito muito pequeno. Por último, para fazer a comparação com o estado da arte, a gente consegue perceber que o método proposto pelos autores, ele lida muito bem com essa explicabilidade do modelo, principalmente para os maiores números de dados de nós no sistema. E aí tem a comparação com cadeias de Markov, com modelos SVM, com regressão linear e com redes bayesianas normais. E aí, em conclusão, a gente fica que, com as pessoas cada vez mais conectadas às redes, elas ficam cada vez mais suscetíveis também às informações dessas redes. E para nós, como engenheiros, é importante a gente observar para essas pessoas e entender como o nosso trabalho afeta como o nosso trabalho afeta a vida delas. Então, esse método nos ajuda a compreender o funcionamento das redes e monitorar também a tomada de decisão nessas redes. Então é isso, obrigado pela atenção. É um artigo que dialoga mais com a aplicação de redes do que com a construção de redes, mas nos deu a oportunidade de trazer diversos conceitos vistos durante a graduação, e isso é bastante interessante.